O quanto você está preso às coisas que te fizeram mal. O quanto que você está agarrado na desilusão que alguma coisa gerou. O quanto a falta de alguém que era muito importante para você, a falta desse alguém, às vezes por morte, às vezes não, às vezes por desprezo mesmo. O quanto isso afeta a sua vida. Bem, eu tenho um conselho para te dar. E esse conselho vale muito. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo. Por hora, se inscreve no meu canal, toca aí no sino para todos os dias você ser lembrado que tem um vídeo novo para abençoar a sua vida. Se inscreve aí no canal, tá bom? Hoje eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, no versículo 12, a gente lê assim: não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nesse texto, está falando de algo muito importante. Ele está falando sobre coisas que ele ainda não atingiu, coisas que ele ainda não alcançou, coisas que ele sabe que são importantes, mas que infelizmente, ele ainda não conseguiu concretizar. E ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. O que Paulo está dizendo? Que ele não tem um passado? Não, ele tem um passado. Ele está dizendo que o passado não é importante? Não. Ele não está dizendo que o passado não é importante. Ele está dizendo que ele consegue esquecer, de não lembrar mais do passado? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele não vai ficar dando comida para um passado que ele não quer lembrar. Não vai ficar alimentando as frustrações que o passado deixou. Que ele não vai ficar o tempo inteiro se lamentando do que perdeu, do que falou, do que não falou, do que fez, do que não fez. Não vai ficar o tempo inteiro se sentindo injustiçado, vítima, desprezado. Falou: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ou seja, Paulo está dizendo: tenha alvo. E o alvo maior dele qual é? O alvo maior dele é ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. É agradar a Deus, é servir a Deus, é viver em Deus, é ter a eternidade, é chegar ao céu por uma atitude, por uma escolha, por uma decisão de se entregar, de se render, de servir a esse Deus maravilhoso. Paulo não está dizendo que o passado dele não existe. Ele não está ignorando, falando: não, Deus me perdoou dos meus pecados, então não existe mais o passado. Não existe. Teve gente que sofreu por causa dele. Talvez algumas pessoas tivessem medo dele, mesmo depois dele já convertido. Existe uma história para trás. Ninguém está dizendo para você que é fácil esquecê-la, mas você pode esquecê-la não no sentido de que não se lembre mais dela, mas esquecê-la no sentido de não ficar lembrando dela, de não ficar valorizando o que te faz mal, de não ficar repensando e vivendo no mundo do si. Você conhece o mundo do si? É aquela coisa assim: se não tivesse acontecido isso, ou se tivesse acontecido aquilo, a minha vida seria diferente. Sabe? Pessoas que olham para um passado
difícil, tem às vezes uma tendência de parar no mundo do ser. Sabe? Se isso, se aquilo, se eu pudesse, se eu não pudesse, se tivesse me ajudado, se não tivesse me ajudado, se eu tivesse estudado numa escola bonita, numa escola boa, se eu tivesse feito inglês. Olha, o mundo do si não leva ninguém a nada. O mundo que vai fazer a diferença é o mundo que você constrói. É o mundo que você decide. Não é o mundo que dependia de alguém ou do mundo que dependia de alguma coisa. A gente precisa olhar para frente. Uma pessoa me procurou e disse, eu perdi o meu casamento e a culpa foi minha. Eu falei, e aí, dá para reconstruir o seu casamento? Ele falou, a minha mulher já casou com outro, já tem filho. Ali eu perdi, a culpa foi toda minha. Ela era uma mulher maravilhosa. E aí, o que vai fazer uma pessoa dessa? Vai acabar com a vida? Vai desistir de viver? Vai desistir de ser feliz? Tem um passado, tem pecados, tem erros, tem fracassos. Sim, existe. Mas eu, esquecendo-me desse passado, eu tenho que olhar para frente e falar, cara, vou fazer minha vida. Vou recomeçar minha história. Vou ser feliz. Deus me basta, Deus me supre, Deus me conduz, Deus me abençoa. Porque se a pessoa não fizer isso, ela vai ficar paralisada nas dores que o passado deixou. Prossiga para o alvo. Quais os alvos que você tem na sua vida? Bem, o primeiro alvo que você deveria ter é o de ser íntimo de Deus. Apaixonado por Deus, conectado com Deus. É o primeiro alvo. O segundo alvo que você deveria ter é de valorizar sua família. Ter intimidade com sua casa, ter relacionamento, ter troca, ter afinidade real, profunda, ter amor, ter perdão, ter transparência, aprender a gargalhar junto, a sorrir junto. A terceira coisa que você deveria ter como alvo é de ser bem-sucedido no que você se propõe a fazer. Ser o melhor possível no que você se propôs a fazer na vida. É engenheiro, é médico, é artista, o que você vai ser? O que mexe com você, o que enche teu coração? Seja o melhor. Tenha a ambição de ser o melhor. Deus, família e teu projeto de vida. E esse projeto de vida sempre apontando para Deus e sempre abençoando a família. Um projeto que não ignora o que é mais importante, Deus e a família. Pense nisso e prossiga para o alvo. Que Deus te abençoe. Faz um comentário que você achou desse vídeo. E copie o link dele e manda para os seus amigos todos. Eu te agradeço e seu amigo também vai te agradecer. Deus abençoe.